Então, amados, acho que eu vou atrapalhar um pouco o pessoal da ponta aqui, né? Mas terceiro parágrafo, irmãos, vai falar sobre o casamento no Senhor. O que significa casamento no Senhor? Vamos ler aqui para ver se o próprio texto do parágrafo já traz alguma definição. O casamento é lícito para todos os tipos de pessoas, desde que possam dar o seu consentimento racional. No entanto, é o dever dos cristãos casarem-se no Senhor. E, portanto, como professam a verdadeira religião, não devem casar-se com infiéis. Qual que é a verdadeira religião, irmãos? Não. Qual que é a verdadeira? Cristianismo. Tá? Cristianismo é a verdadeira religião. Não devem casar-se com infiéis ou idólatras, nem devem, como aqueles que são piedosos, estar em julgo desigual, casando-se com os que são ímpios em suas vidas, ou defendam heresia condenável. Tá? É um parágrafo restritivo, é um parágrafo que nos traz uma definição sobre casamento, né? Até onde, quais são os limites desse casamento para o cristão, né? E o que amarra, até onde eu posso ir no que tange ao casamento. Bom? Então vamos discorrer agora, destrinchar esse texto, né? Os principais pontos. Primeira coisa que vamos ver, o que ele quer dizer aqui com todos os tipos de pessoas, né? É lícito a todos os tipos de pessoas. Então, casamento a todas as pessoas. A Bíblia não contém mais restrições ao casamento lícito do que as que são mencionadas nesses dois próximos parágrafos, tá? Neste que estamos vendo e no próximo. Como diz a confissão, para além dessas restrições, aí abre aspas, o casamento é lícito para todos os tipos de pessoas. As pessoas mais velhas podem se casar? Podem. As pessoas deficientes podem se casar? Podem. As pessoas de diferentes origens raciais, pode se casar? Pode. Pode casar um africano com um brasileiro? Pode. Pode casar um japonês com um mexicano? Pode. Todos os tipos de pessoas podem casar. Mas não devemos confundir as questões de liberdade com as de conveniência. Aquilo que não é pecaminoso pode, contudo, ter suas restrições. Eu coloquei aqui, julgo desigual. Não é porque todas as pessoas é lícito a elas casarem, que significa que todo e qualquer tipo de casamento pode ser adquirido. Tá? Então, o segundo ponto é que os casamentos devem ser consensuais. O que significa isso? As duas partes envolvidas devem estar em consentimento sobre o ato, de jurarem, professarem e cumprirem. Quando as pessoas procuram por um cônjuge, é razoável que elas saibam pelo que procuram. Quando você vai se casar, você deve ter claro na sua mente o que você procura no casamento. E na maioria dos casos é justamente neste ponto que vários casamentos são casamentos constituídos, mas casamentos que não são no Senhor. É geralmente aqui que estão as motivações quanto ao casamento. E aí eu já pergunto a você, quando você se casou, o que você procurava? O seu consentimento para com o seu cônjuge estava voltado a quê? O que você procurava? Em geral, qualquer adulto solteiro pode se casar. É preciso ser um cristão para fazer promessas próximas ao que Malaquias chama de um pacto matrimonial. Digno de honra, entre todos seja o matrimônio. Paulo adverte contra aqueles que proíbem o casamento. 1 Timóteo 4,3, trarei alguns textos.
Devemos encorajar as pessoas a escolher a forma mais visível e comprometida de casamento. Os irmãos há de concordar comigo que existem casamentos e casamentos. Correto? Existe uma definição bíblica sobre o verdadeiro casamento e existem os casamentos que até os ímpios contraem aí fora. Mas nós devemos encorajar qual tipo de casamento? Temos um casal aqui que quer se casar. Que tipo de casamento eu e você devemos encorajar eles? Um casamento bíblico, um casamento no Senhor, que ainda não foi definido aqui. Que a cultura, né, as pessoas a escolher uma forma mais visível e comprometida de casamento que a cultura possui. Né? Os cristãos precisam ser entusiastas do casamento e não indiferentes ao casamento. Já viu o cristão falar: "Ih, rapaz, você é novo ainda, não casa não"? O que você acha? Está certo esse tipo de conselho? A pessoa quer se casar, estamos falando da instituição mais séria que Deus fez. E a primeira delas para a sociedade, o casamento. Uma instituição santa que visa uma prole santa também. Como que um cristão deve olhar para o casamento? Com os olhos brilhando. E quando existem pessoas que estão almejando ao matrimônio, nós devemos encorajar essas pessoas. Mas encorajar de que forma? De que façam esse casamento, de que realmente busquem esse casamento, mas de uma maneira correta, de uma maneira bíblica. E não com o argumento: você é novo, tem que curtir muito. Isso é um pensamento mundano. Porque o que está por detrás desse curtir muito? Quando meu cunhado teve filhos, muitas pessoas falaram: nossa, eles nem curtiram o casamento. O que essas pessoas querem dizer com essa frase? Você nem curtiu o casamento. Provavelmente, né, e com quase 99% de certeza, são ambições egoístas. Porque o que há de mal em ter filhos? O que há de mal em almejar uma prole santa? Nada. Na verdade, é uma dos critérios do casamento, uma das atribuições do casamento: multiplicar-se, ter filhos. Então, se ele se casou e logo teve filhos, glórias a Deus por isso. Que você caminhe com seu filho e com a sua esposa no Senhor. E o seu filho será abençoado, como contém as promessas bíblicas quanto a isso. Agora, as pessoas colocam viagens, colocam curtições neste mundo em primeiro lugar do que filhos. Em primeiro lugar do que o próprio casamento. Este é um pensamento secularizado, irmãos. Nós devemos encorajar o casamento. Nós devemos encorajar as pessoas a terem filhos, a cuidarem dos seus filhos no Senhor. O pensamento bíblico é totalmente oposto ao que o mundo está pregando hoje. Os cristãos precisam ser entusiastas do casamento e não indiferentes ao casamento. Entretanto, ao recomendar o casamento, não devemos desatentamente aceitar as convenções ou tradicionalismos nos casamentos. Aqui entra no ponto do tema. O que eu quero dizer com tradicionalismo no casamento? Casamentos arranjados. Casamentos que, isso hoje em dia é muito difícil de se encontrar, mas outras culturas talvez encontremos. O Gessé tem os seus filhos, eu tenho os meus, e eu combino com o Gessé dos meus filhos casarem. E talvez a minha filha ou o meu filho nem consinta com isso. E esquecemos que estamos tratando de indivíduos com consciências cristãs, porque estamos falando de duas famílias cristãs, e que essas pessoas devem consentir em casar-se. E é justamente isso que a confissão está dizendo. Então nossa confissão está aqui claramente deixando para nós que é contra casamentos arranjados, sem consentimento, arrumados, forçados. Ah, engravidou, vai casar. Tá certo isso? O que você acha? Aonde que na Bíblia diz que filhos constituem casamento? Aonde? Em nenhum lugar. Ou que sexo constitui casamento? Em nenhum lugar. Ah, você teve relações com a minha filha, vai casar agora. Obriga pessoas. Conhece pessoas que casaram assim?
agora você vai ter que casar. E às vezes nem é de consentimento das pessoas. Então nós devemos ter um entendimento correto sobre casamento. E se chegou a esses patamares de exemplos que eu estou dando, é porque certamente você não instruiu corretamente a pessoa no que realmente é o casamento. Então, amados, devemos encorajar sim, mas devemos estar atentos. Casamento não devemos desatentamente aceitar as convenções ou tradicionalismo nos casamentos. Por exemplo, só devemos encorajar as pessoas a se casar quando ambos tenham a maturidade e a sabedoria para tomar essa decisão, ou quando ambos estão de acordo. Então é necessário uma maturidade cristã, bíblica, para que a pessoa possa consentir em casar-se com a outra. E aí entram alguns critérios que devem ser observados, que eu falarei mais para frente. O que é essa maturidade? O que tange a essa sabedoria? Então devemos encorajar de acordo com essa maturidade, com essa sabedoria, tá bom? Para que as duas pessoas possam tomar uma decisão, ou quando ambos estão de acordo. Há sinais no Antigo e no Novo Testamento, tá? Eu trarei os textos bíblicos, de que uma liberdade de escolha no casamento é algo bom. E a consciência cristã é que está em pauta aqui, tá? Porque essa escolha tem que ser uma escolha voltada para as Escrituras. Foi citado 1 Timóteo 4, 2 e 3, né? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Quais ensinamentos? E proíbem o casamento. Então, dentre essas heresias que Paulo está condenando, desses homens maus, está a proibição do casamento. E existem seitas que acham que o casamento é algo maculado. E eles pregam que deve se manter casto para o resto da vida. E vocês conhecem muito bem quais as religiões que pregam isso. E o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelo que creem e conhecem a verdade. Tá? Pelos que creem e conhecem a verdade. Então Paulo está aqui falando sobre pessoas hereges que proíbem o casamento. Logo, Paulo é a favor do casamento. Tá? Aí você fala, mas 1 Coríntios 7, ele fala lá que é melhor ficar solteiro. Ali ele está falando sobre condições. E no próprio capítulo ele fala em case-se. Se não consegue se controlar, case-se. Ele coloca todos os prismas. Ele argumenta em cima de todas as possibilidades. E fala sobre os pesares do casamento, que são reais, e fala sobre viver somente para o Senhor. Mas ao mesmo tempo ele fala que aquilo não é para todos. Viver somente para o Senhor. Tá? Então você precisa ter uma... Ao ler 1 Coríntios capítulo 7, você precisa pegar o feeling ali do que Paulo está querendo dizer. Tá? Porque muitos olham lá e falam, Paulo aí, ó, proibindo o casamento. Não está proibindo nada. Tá? Em momento nenhum ele proíbe o casamento. Olha só o que ele diz em 1 Coríntios 7, 36 e 37. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido, e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Então casar-se não é pecado. Deve permitir que se case. Olha aí, ó. Deve permitir que a moça, numa idade madura, se case. Contudo, os que se mantêm firmes no seu propósito, olha aí, e não é dominado por seus impulsos, mas domina a sua própria vontade, e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. Tá? Mas tudo passa de uma deliberalidade da pessoa, de uma escolha da pessoa. Tá? Nada aqui é forçado, é imposto. E Paulo ele trata das duas vertentes, casar-se ou não. Gênesis 24 também temos aí uma pessoa escolhendo. Porque você pensa lá que os judeus, quero casar com aquela, era tudo arranjado. Será? Rebeca, por exemplo.
Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? E o que ela disse? Sim, quero. Respondeu ela. Então, amados, o casamento ele tem que ser consensual. A pessoa tem que colocar em prática a sua consciência cristã e dizer sim, aquele homem é um homem bíblico, é um homem que eu desejo me casar. Aquela mulher é uma mulher bíblica, uma mulher de oração, eu quero me casar com ela, tá? E não pode ser algo forçado, tá bom? Me ajudem aí, por favor, irmãos. Casamentos pactuais. Vamos falar sobre isso. Eu apenas troquei o nome sobre casamentos no Senhor. E acaba sendo redundante. Porque o que é um casamento pactual? É um casamento bíblico. É um casamento onde está dentro, né, dos limites daquilo que é prescrito por Deus. Logo, um pacto feito com o próprio Senhor. Tá? No Senhor, seria a mesma coisa. Esta é uma exigência bíblica. Qual? Os cristãos devem ter certeza de que estão se casando com cristãos. E com evidências sólidas. Tá? Esse é o claro ensino da Bíblia, em 1 Coríntios 7:39. É óbvio, portanto, que os cristãos não devem se casar com aqueles que não são cristãos. Se você é um cristão reformado, isso é um exemplo, deve procurar alguém da mesma fé. Não um católico romano, um infiel ou qualquer um que flerte com a idolatria ou até mesmo heresias. Sou um batista reformado. Aí aparece uma menininha lá, bonita, né, falando no caso dos solteiros, lá da Bola de Neve. Olha, pastor, é crente também. Vou lá me casar. Vai dar certo? Não vai dar certo. Tem uma pessoa lá da igreja do Ed Renekiewicz. Quero me casar com ela, ou com ele. Vai dar certo? Deve procurar alguém da mesma fé. Tem pessoas na igreja que ao conhecerem a fé reformada, né, vieram de berço, que talvez pentecostal, e hoje passam por sérios problemas, que o seu cônjuge não aderiu às doutrinas. Eu passei por esse dilema no meu casamento. Porque eu conheci as doutrinas reformadas primeiro que a minha esposa. E eu fiquei, agora preciso ensinar para ela. Aí eu te pergunto, você acha que ela aceitou de primeira? Não. Aí o que eu fiz? Vou orar. Fui orar. Coloquei nas mãos do Senhor. E ela, por sua própria busca, tá? Lendo Romanos capítulo 9, foi um dos textos que eu mostrei para ela. Ela orou ao Senhor, leu, buscou, e Deus abriu o entendimento dela. E hoje está aí comigo. Já pensou você não fosse ainda arminiana, né? Casada comigo? Como é que ia ser esse casamento, hein? Então, amados, alguém da mesma fé, não idólatra, não católico romano, devemos encontrar alguém para toda a vida, em uma igreja que ame e pregue o evangelho. Vemos isso com os filhos de Jacó. Mostrarei o texto. Casamentos mistos levariam o povo pactual à prostituição espiritual. Isso é proibido em Êxodo 34:16, Deuteronômio 7, verso 3 a 4. Por que Deus proíbe o jogo desigual? Porque leva o crente a se prostituir espiritualmente. E Deus abomina isso. É um grande pecado. Exemplo claro disso na Bíblia? Salomão. Salomão erigiu altares pagãos para suas esposas. Por quê? Porque desobedeceu ao Senhor e contraiu casamentos mistos.
O perigo de se casar com um incrédulo é exatamente o que Salomão ignorou. 1 Reis 11:4. Pelo que Neemias brigou. Neemias 13, 25 a 27. E o que Malaquias lamentou. Malaquias 2, do 11 a 12. Sem dúvida, não devemos nos casar com alguém que possa professar ser um cristão, então a fé verbal apenas, esse é o crente nominal que chamamos, mas viva uma vida ímpia. Nem mesmo um herege. Então não é porque está aqui na igreja reformada, que professa a mesma fé, que você vai sair se casando com ele. Ou com ela. Porque ele pode muito bem ter a fé correta verbalmente, mas viva lá fora como ímpio. Não deve se casar com essa pessoa. Certamente é relevante para o casamento cristão a advertência de Paulo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6,14. Os cristãos precisam se lembrar que no casamento existe uma união profunda. Porque qual é a definição que já foi dada aqui sobre casamento? O que é aquele auxílio mútuo? O que é aquele companheirismo? Em todas as áreas. Em ideias, em alegria, em tristeza, sentimentos, emoções. Em tudo. O seu cônjuge, ele participa de tudo da sua vida. Realmente a definição de uma só carne é categórica. Mas a fé não. A fé fica de fora. Imagina, a coisa mais importante na sua vida é o quê para um cristão? O que é a coisa mais importante para um cristão na sua vida? Cristo. Aí chega em casa para falar com o seu cônjuge, ele não pode falar da coisa mais importante da sua vida, a coisa que traz mais alegria para o seu coração. Que maravilha, hein? Você acha que isso agrada a Deus? Você acha que isso é um casamento pactual? Se eu não posso compartilhar da maior alegria da minha vida com o meu cônjuge, que companheirismo que é esse? E digo mais. Além de não poder compartilhar com o seu cônjuge isso, às vezes o ímpio quer te impedir de adorar o seu Deus. E aí? Aí o cristão fica entre a cruz e a espada. O que fazer? Primeira coisa é definir o seu casamento, se ele realmente é um casamento que agrada ao Senhor. Mas pastor, em 1 Coríntios 7, Paulo fala para não deixar os esposos ou as esposas ímpias. Com qual propósito? Com qual propósito? Santificá-los. O que envolve esse santificar? Ele ter um consentimento de poder ouvir sobre a sua fé, de, na sua casa, você adorar o seu Deus, na sua casa, e ele consentir com isso. E não de impedir, colocar obstáculos, te afastando de Deus. Então, os irmãos, as irmãs, precisam definir isso claramente. O que Paulo está falando lá sobre santificação? Tanto que na continuação, ele diz, mas aquele que não quiser permanecer, deixe que vá. Deixe que vá. É a santificação que está ali no tema, irmãos. É a vida cristã e os princípios bíblicos, que não devem parar só aqui na igreja. A sua casa é uma extensão da igreja. E se o ímpio quer continuar a viver com você, quem dita as regras do jogo? O cristão. Ou o cristão deve ceder? Não, o casamento é no Senhor. A submissão das esposas aos maridos, conforme Efésios capítulo 5, é no Senhor. Ou seja, existe limites. Existem limites. Então não é porque eu estou casada com um ímpio é que eu faço tudo o que ele me pede. Ah, mas ele é meu marido, ele é autoridade. É no Senhor? Não, então não é autoridade. Um pastor
que começa a fugir dos preceitos bíblicos, ele tem alguma autoridade? Deve ser obedecido? Não. O que vimos de magistrados? Nossa submissão aos magistrados, qual é o limite? Estão entendendo, irmãos? Os casamentos que Deus institui são casamentos pactuais. Tá? Ah, mas tem como um ímpio se submeter a isso? Tem. Romanos capítulo 2 fala sobre gentios que se tornavam lei para si mesmos. Eles cumpriam a lei mesmo sem tê-la. E Deus equilibra essa sociedade desta forma. Uns parecem até crentes em seu viver, polidos. Eu conheço um ímpio que não fala nenhum palavrão. Sabiam disso? Não fala um sequer palavrão, que não bebe, na sua casa não tem bebedeira, não se passa orgia na sua casa, nada de imoralidade, mas não é cristão. Mas estão próximos dos preceitos morais de Deus. Afinal, são feitos em mais semelhança de Deus. Essas pessoas, provavelmente, não professando a fé, e caso tenha se casado com um cristão, esses, provavelmente você consiga viver bem com eles. Mas não é, essa é a minoria. A minoria, mas minoria mesmo, irmãos, dos casos. Porque na maioria das vezes quer trazer bebedeira para dentro de casa, quer trazer imoralidade para dentro de casa. Aí o cristão fica lá, o neutrão. Sabe o neutrão? Né? Não. O que importa é minha vida na igreja com Deus. Não. Se a sua casa não serve ao Senhor, você é um cristão parcial. Você é meio cristão e existe isso. Como é que pode eu professar uma fé aqui, aí na minha casa ser um inferno? A minha casa ter todo tipo de imundícia. E eu sou cristão. Que tipo de santificação é essa que está acontecendo no seu lar? Me responda. Então eu devo pensar, refletir e analisar quais são os casamentos no Senhor que eu conheço. Então, amados, os cristãos precisam se lembrar que no casamento existe uma união profunda. Nesse contexto, justiça e iniquidade, luz e trevas, não podem ter qualquer comunhão. É como água e óleo. Tá? Textos. Você, se quiser anotar, mas depois eu vou disponibilizar o material. 1 Coríntios 7, verso 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Opa. Mas, se seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. Contanto que ele pertença ao Senhor. Tá? Pertencente ao Senhor. Gênesis 34, 14. Os filhos de Jacó disseram, não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã. Estavam querendo arrumar um casamento para sua irmã. A um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Tá? Êxodo 34, 16. Ao escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem, aqui casamentos mistos, tá? Em tela. Seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Deuteronômio 7, verso 3 e 4. Não se casem com as pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Qual é o grande problema dos casamentos mistos? E vimos hoje pela manhã, né? Em Gênesis 6. O que acendeu a ira do Senhor é justamente o seu povo começar a se prostituir.
Você está lá querendo levar uma vida santa, agradável a Deus, segundo as Escrituras. Aí vem o imundo. E o imundo, ele vai trazer aquela multidão de pecados para o seu lado. E você lá, relutante. Só que existe aquela frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? A descendência de Sete contraiu os casamentos. Quais são as chances de você, como um cristão que é pecador, aderir às práticas do seu cônjuge idólatra? Quais são as chances? Entre o casamento entre dois cristãos, às vezes a atitude se assemelha dos ímpios. Imagine com uma pessoa que não tem compromisso algum com Cristo. É um idólatra, um imoral. E ele vem perto e se deita com um cristão. Como você acha que Deus enxerga isso, irmão? É algo muito sério isso. É algo muito sério. Isso quando o leito se torna um leito maculado. Onde o marido propõe para a esposa fazer todo tipo de imundícia. E os ímpios querem fazer todas essas imundícias. E a esposa se submete. Ou seja, se prostitui. Isso se chama, segundo Tiago, adultério espiritual. Por isso que é proibido nas Escrituras, é proibido casamentos mistos. Proibido, isso é uma restrição. Cristãos não se casam com ímpios. Deu para entender, irmãos? Sua filha, quero casar com fulano. E se os irmãos perceberam, tanto lá em 1 Coríntios 7, passa ali por um crivo de uma terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Os pais. Os pais. Os pais devem observar, os pais devem ajudar os filhos. Olha, não vai, não. Você precisa de evidências sólidas de que aquela pessoa, ela realmente é um cristão, uma cristã. Precisa de evidências. Porque quantos se casam aí com falsas evidências e depois no meio do caminho falam, e agora? O que eu faço? Estou com abacaxi nas mãos. Descasco o abacaxi. Tem mais? Tem mais. 1 Reis 11:4. À medida que falaram, que Salomão, foi envelhecendo, suas mulheres, olha lá, olha a contaminação acontecendo, o induziram a voltar-se para outros deuses. Pergunta a você, um ímpio exerce influência sobre um cristão? Exerce. Então essa restrição que Deus coloca nas Escrituras é para a consagração dos seus eleitos. Deus odeia o pecado. E Deus também odeia quem comete o pecado. Você não separa as duas coisas. Deus odeia os ímpios. E o seu coração já não era, olha lá, seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus. Salomão fraquejou na fé. Como for o coração de seu pai Davi. Davi serviu mais excelente do que Salomão. Com mais excelência. Neemias 13, 25 a 26. Isso aqui é pesado. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Não queira ser pastoreado por Neemias, viu? Não queira. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes, não consintam. Lembra lá do consentimento? Tem que ser consensual. Não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles. Nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses
que Salomão, rei de Israel, pecou? Existem casamentos feitos em pecado, então? Sim ou não? Sim. Como Deus age com o pecado? Deus olha o pecado de que forma? Como que ele olha para esses casamentos aqui, então? Abençoando? Não. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Era amado de Deus e Deus fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi, olha lá mais uma vez, hein? Induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. E amado, induz mesmo. Induz. Dois crentes. Às vezes o pecado de um crente induz o outro a se tornar semelhante àquilo. Por exemplo, crente murmura? Murmura. Aí se casa com uma pessoa que talvez não murmure tanto. Passa-se um tempo, aquela pessoa daqui a pouco, junto com a outra, está os dois murmurando. Imagina com um ímpio. E tem, irmãos, tem crente que cogita casar com ímpio. Com o pretexto de falar, é um casamento evangelístico. Ele vai mudar no meio do caminho. Muda! Se Deus não entrar na causa, se Deus não mudar o coração, não é você que vai mudar. Não é o casamento que muda. O casamento não é evangelho. O casamento não é cruz. É Cristo que salva. É a mensagem do evangelho que salva. Ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Malaquias. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida por Israel em Jerusalém. E em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Como? Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Casar com o ímpio é desonra a Deus. Deus não consente. Deus odeia casamento com ímpios. Tá bom? Será que você entendeu isso? A seriedade do que é um casamento pactual, do que é um casamento no Senhor. Qual que é a definição bíblica quanto a isso? Que você e eu não podemos orientar nossos filhos, ou até mesmo nós, não podemos sair casando com qualquer tipo de pessoa. É lícito a todas as pessoas, claro, homem e mulher. Mas não é qualquer tipo de casamento que nós contraímos. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, magistrado, grande, pequeno, importante ou não, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Lance fora. Não faz mais parte do nosso meio. Não é mais dos nossos. Lance fora quem está contraindo casamentos com ímpios. Olha como Deus é sério. E por que, amados? Você tem que usar um pouco de lógica. Se Cristo te salvou e se consagrou, Ele te consagrou para quê? Tito 2,14. Para as boas obras. Tá? Ele adquiriu um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Aí você vai e casa com o ímpio. Não é incoerente? Se você foi comprado pelo sangue de Cristo, é para que você viva uma vida santa a Ele. Para que você viva uma vida consagrada a Ele. E não para que você se contamine. É por isso que Deus preza pelo seu povo. Preza por casamentos no Senhor. Casamentos pactuais. Tá bom? E existem casamentos, e muitos, viu? Feitos em pecado. Salomão teve um monte. Teve um exemplo também de Sansão, né? Sim. Ele se envolveu com uma mulher ímpia, que era Dalila. Uhum. Ele espera e Deus abençoou aquele casamento? ele acabou cego, perdeu as forças. Pois é. Era um salvo, né? Tanto que está na galeria dos heróis da fé, porém
certeza. Salvação não se perde, a gente sabe disso. Salomão foi salvo também, nós sabemos disso, né? Mas de que ele pecou e contraiu casamentos que Deus odiava, isso ele não fez, irmãos. Isso quer dizer, isso ele fez. Isso ele fez, tá? Então a restrição cristã é essa, irmãos. É pecaminoso para um cristão casar com qualquer um que não seja outro cristão. Aí tem alguns textos que eu vou trazer aos irmãos. A obediência a essa ordem exige evitar a tentação de transgredi-la e, portanto, exige também que os cristãos solteiros não procurem esse companheirismo com membros não convertidos do sexo oposto, os quais frequentemente têm atraído cristãos para se casarem fora do Senhor. Tá? E aí tem aqui uma série de versículos que eu vou trazer para os irmãos. Outro sim, a obediência a essa ordem também exige que os cristãos solteiros avaliem biblicamente. É aqui onde o pastor geralmente coloca o nariz de palhaço. Que ele chega e fala: olha, meu filho, avalia isso. Não é a hora, não está pronto. Ah, mas olha lá, fulana parece que... Então, parece. Parece. Cuidado. Ou chega a menininha e fala: olha lá, pastor. Fala: olha, cuidado. Você precisa conviver. Por que eu não faço casamentos de pessoas que não são da mesma igreja? Justamente por eu não conseguir estabelecer os critérios bíblicos. E de não ser participante de um casamento que depois vai desaguar e entrar no descontentamento de Deus, no desagrado de Deus. Então precisa ter critério. Critérios bíblicos. E um pastor pode te ajudar nisso? Pode. Deve te ajudar. Mas na maioria das vezes ouvem os pastores? O que você acha? Não ouve. Então a profissão cristã de pessoas solteiras do sexo oposto, antes de se envolverem com elas em um relacionamento romântico, que essa profissão tem que ser constatado frutos de arrependimento. Tem que ser constatado de que aquela pessoa realmente tem vivido uma vida de santidade. A santidade no casamento, ela deve crescer, irmãos. São dois santos com o mesmo propósito, de buscar e honrar ao Senhor. Ou seja, o casamento é benéfico, inclusive para a santidade, mas entre dois crentes. Entre dois crentes. E aí santifica os filhos. Tá? E aí vem a prole santa, que é o que Deus visa nos casamentos, como já vimos. E olha aí alguns conselhos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Isso aqui pode acontecer dentro do casamento? Não imita a conduta dos pecadores. Salomão foi induzido. Imitou a conduta dos pecadores? Opa! Nem se assenta na roda dos zombadores. Já pensou você se deitar com um zombador? Que tristeza deve ser isso. Você viver no mesmo teto que uma pessoa que desonra Cristo, que zomba de Cristo. Você que ama Ele. Você que preza pelo Evangelho. Provérbios 1:10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Não ceda. Quem dita as regras de um lar cristão? Cristão. Provérbios 2:20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Aí chega o marido todo ímpio, com uma conduta toda errada. Aí o sábio, que só pode se adquirir sabedoria os cristãos, e essa sabedoria nós sabemos muito bem que está em Cristo, fala: isso aqui não. Aqui não. Porque isso é injustiça. Isso é impiedade. Aqui não. Provérbios 13:20. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Acabará mal. Por quê? Porque existe a influência, a indução ao pecado.
2 Coríntios 6. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? O que tem de comum entre o crente e o descrente? Nada. Tanto que o nome é conversão. Você está aqui, aí Cristo vem, se apresenta a você, muda seu coração, o que acontece? Vai para cá. Então a casa é um indo para cá e o outro indo para lá. Que comunhão existe? Que acordo há entre o templo de Deus, nós somos templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aqui, amados, se vocês se recordarem, essa é a promessa feita sobre o pacto da graça. Que Deus escreveria suas leis em nossos corações, que estaria em nós. Paulo cita isso aqui, tratando sobre julgo desigual. Portanto, saiam do meio deles, olha lá, e separem-se. Diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus preza por santidade. 2 Timóteo 2,22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que... Aí envolve um outro grupo de coração puro e invocam o Senhor. Então um crente tem que estar acompanhado de quem? De outros crentes. Essa é a companhia. Tá? E aí chegamos, né, no quarto parágrafo, que aqui são casamentos incestuosos, né? Que também está na confissão, né? Que é proibido. Irmãos, quero que você saia daqui temendo a Deus mesmo, no que tange ao casamento. Eu e você precisamos ter uma visão bíblica do que é o casamento que é abençoado por Deus. E não é qualquer tipo de casamento. É o casamento prescrito nas Escrituras.